Olá, seja bem-vindo ao programa Seu Emprego. E hoje aqui no programa a gente vai falar sobre um profissional que é responsável por otimizar o processo produtivo de uma empresa. Eu estou falando do profissional que é engenheiro de produção. Quem vai fazer essa conversa com a gente, explicar tudo, é o Eduardo Marcos. Ele é mestre em engenharia da produção. Obrigada pela presença, viu, Eduardo? Eu que agradeço, Rafael, e também agradeço, estou aqui em nome da Faculdade Anhanguera, campus Jacareí e São José dos Campos. Nós agradecemos, inclusive, aqui em nome a todos os professores, direção, coordenação, a TV Câmara e o programa Seu Emprego pela oportunidade. Sim. Para começar, Eduardo, explica para a gente o que faz um engenheiro de produção, qual que é a função. Boa pergunta, pessoal. O engenheiro de produção é aquele profissional que tem como missão desenvolver, sistematizar e fazer a manutenção de um sistema produtivo, integrando máquinas, pessoas, equipamentos nesse sistema. Então é um profissional multidisciplinar e muito complexo. Inclusive nós vamos colocar aqui vários detalhes sobre esse profissional. Como que é o processo de formação, assim, a grade que tem no curso? Interessante, Rafael. A nossa grade, até para ficar de uma maneira até muito didática, eu vou dividir em 4 blocos a formação de um engenheiro. Você tem aqui uma base, né, que nós chamamos aqui a sustentação. Então, dentro dessa sustentação, nós temos disciplinas básicas como matemática, física, química, ali as diversas comunicação, muita área de comunicação, no qual vão sustentar 3 grandes pilares. E para até facilitar, pessoal, eu vou ter aqui 2 pilares, né, no extremo, que eu vou falar aqui de um pilar que nós chamamos de negócios. Então você vai ter muitas disciplinas voltadas a empreendedorismo, marketing, pesquisa de mercado, plano de negócio, gestão estratégica. E na outra ponta, nós temos aquelas disciplinas mais técnicas, mais sistêmicas, nos quais vocês vão ver, por exemplo, desenho técnico, fenômeno dos transportes, processo de fabricação e no qual essas 2 grandes áreas vão permear aqui o que eu chamo da minha área central, que é o core, né, o grande core da engenharia de produção, que é a gestão da produção. E nessa gestão da produção vocês vão ver diversas disciplinas como engenharia da qualidade, controle da qualidade, gestão de custo, custos industriais, logística, toda a parte de gestão da cadeia de suprimentos e até mesmo, que é o principal, programar, planejar esse sistema produtivo. Então é um profissional para lá de multidisciplinar. Sim. Tem modalidade EAD para esse curso também, que é educação à distância? Perfeito. Na nossa escola, nosso curso é presencial, né? Somente presencial. Mas ele é um curso que vai te envolver, né, diversas ali disciplinas que você inclusive vai estudar, né, como sistema à parte. Nossa escola tem uma metodologia que é muito interessante, que é dividida, né, em 3 partes, uma sala de aula invertida, onde o aluno já começa a estudar em casa. Então vai ter muitas ações que você vai fazer ali, inclusive potencializando, né, o seu autodidata, né, o seu autodidatismo aí. Eduardo, fala pra gente o que tem de disponível para continuação dessa formação. Você é mestre, né? Sim. Aí, o que tem de pós-graduação no geral? Perfeito, Rafael. Eu vou até comentar, né, um pouquinho da minha experiência, porque, vamos dizer assim, eu comecei a amar a engenharia de produção muito cedo, né, lá atrás ainda quando era o curso técnico, e o meu estágio já foi em uma área da gestão da manutenção. Então, ali eu já comecei a ter as primeiras abordagens do que é, né, essa gestão industrial. Por que é tão importante fazer uma gestão do sistema produtivo? E ali motivou a minha graduação e, consequentemente, a minha pós-graduação. E como você disse, na pós-graduação é sim um mecanismo que nós temos para fomentar essa educação continuada. Nós podemos ter, né, tanto cursos mais rápidos, que nós chamamos de lato sensu, como estrito sensu, né, um curso aí de mestrado, um curso de doutorado. No meu caso, né, eu segui a carreira, né, mais acadêmica, então ali fortaleci com um mestrado em engenharia de produção. Mas nós podemos ampliar essas áreas, nessas diversas áreas que nós temos
dentro da engenharia de produção com diversos cursos. E aí eu vou falar por que isso é interessante, Rafael. E aí vocês, pessoal de casa, pode até compreender isso. O engenheiro de produção, logo do início, pessoal, ele é fomentado a enxergar a empresa como uma grande box plot, né, com uma grande caixa, que essa caixa vai precisar de inputs. Esses inputs são matéria-primas, normas, requisitos do cliente, e ele vai perceber que essa empresa, essa grande caixa, ela está ali no mercado e ela vai precisar atender diversos stakeholders, né, que a gente chama de partes interessadas, governo, acionista, comunidade local, os próprios empregados, e entregar isso ao meu cliente. E ao olhar essa caixa, ele vai ter a necessidade de sistematizar em processos transformadores. E esses processos transformadores, pessoal, são aqueles processos que serão capazes de transformar esses inputs, né, essas entradas, em produto, né, para o meu cliente final. E quando você olha esses processos como até meio de aperfeiçoamento, é necessário sim você de repente buscar uma profissionalização ali, um conhecimento a mais em conhecimentos específicos. Então nós podemos ter uma pós-graduação em engenharia da qualidade, uma pós-graduação em engenharia de processos, uma pós-graduação em gestão empresarial para potencializar isso, ou até mesmo em gestão de projetos. Então são diversas pós, né, inclusive que a nossa escola possui e que o aluno poderá aí buscar, e eu super aconselho, né, você buscar esse patamar, né, essa continuidade aí de estudos. E para fazer tudo isso aí, né, quais são as habilidades essenciais, né, para ser um engenheiro aí? Fantástico. Olha, gente, uma das primeiras ali é você ser autodidata, né? O profissional da área da engenharia de produção, da gestão industrial como um todo, é aquele profissional que vai precisar ter desafios, e os desafios são diversos e constantes. Então, você ser curioso, né? Esse primeiro momento, né? Ser autodidata, você ter uma noção mínima como funciona a gestão de um projeto, ou seja, né? Ter qual metodologia, pode ser desde uma metodologia como um PDCA, como uma metodologia ágil, né? Uma metodologia mais robusta, mas você precisa ter essa noção de gestão de projetos. Então, habilidade como você ser autodidata, conhecer uma metodologia mínima, né, de gestão de projetos, e uma outra, né, que hoje é muito comum as empresas ter esse lema, né, back to basic. Ou seja, o que é isso? Voltar ao básico. Mas por que voltar ao básico? Porque muitas empresas estão precisando ali reforçar alguns pontos que são, vamos dizer assim, chão, né? São base para um sistema industrial funcionar bem, como por exemplo, padronização, programa 5S. Então são programas que fazem aí a sua necessidade de você conhecer. Então são algumas habilidades que eu sugiro aqui de porta de entrada, inclusive. Explica pra gente, assim, entre as engenharias, o que diferencia, né, a engenharia de produção, por exemplo, aí da engenharia mecânica, elétrica, né? O que diferencia e a relação entre elas, essas engenharias? Que legal, Rafael. Pessoal, é muito interessante porque o que vai diferenciar são as competências. Então vamos lá, como todas as engenharias, né, e as diversas profissões, né, que são organizadas aqui no Brasil, nós temos os nossos conselhos. No caso da engenharia, nós temos o CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia. Lá no Conselho Federal de Engenharia, nós temos uma resolução, que é a Resolução 218. E essa resolução vai colocar ali para nós 18 atividades nos quais os engenheiros podem exercer. Só que cada, né, ali, vamos dizer assim, cada engenharia vai ter a sua competência. E aí nós temos uma outra resolução, no caso a 235, também ali do CONFEA, que vai tratar de quais são essas competências da produção. Então, até peguei aqui uma leitura aqui para eu não cometer nenhum detalhe, né, para escapar aqui para vocês. Por exemplo, a 235, né, que fala exatamente o seguinte, né? Cabe ao engenheiro de produção os procedimentos na fabricação industrial, aos métodos e sequência de produção industrial em geral e ao produto industrializado e seus serviços afins correlatos. Ou seja, nossas competências de quais são todas essas diversas atividades. Nós podemos fiscalizar, nós podemos desenvolver estudos, nós podemos orientar sistemas de produção, ou seja, todas essas atividades que todas as engenharias podem fazer, só que atrelado a sistemas
industriais, que é ali o nosso core business, né, vamos dizer assim, do engenheiro de produção. E assim, você explicou, mas quais são os campos em que pode atuar, né? Colocando assim na prática o engenheiro de produto? O engenheiro de produção, ele pode atuar na empresa, pessoal, traduzindo, né, esses sistemas produtivos, ele pode ser um engenheiro da qualidade, ou seja, controlando um produto, um processo produtivo. Ele pode ser um engenheiro de sistemas da qualidade, aquele engenheiro que vai ajudar a empresa a implementar um sistema ISO, né, por exemplo, ISO 9000. Ele pode ser um engenheiro de custos, que vai cuidar dos custos industriais, inclusive. Ele pode atuar como engenheiro de planejamento e programação dessa produção, né, inclusive é um dos lugares que mais empregam aí em termos de engenharia. Então, ele tem diversas áreas. Todos os processos transformadores que há dentro de uma empresa, e quando se fala de sistemas, o engenheiro pode estar ali, né, atuando. Então, é uma carreira multidisciplinar. E o que é mais interessante até, Rafael, nós podemos, inclusive, atuar, né, também na função correlata, que é a função de analista. Então, isso, né, amplia, né, até as oportunidades. E com oportunidades tão amplas, né, como que está a oportunidade aqui no Vale do Paraíba para o formado? Interessante, né? O Vale do Paraíba, gente, nós podemos nos sentir privilegiados, né? Porque desde, né, do Vale Histórico, então, se você pegar desde Lorena, e vir até aqui Jacareí, são cidades, né, que possuem diversas indústrias, né? Tanto petroleira como automobilística, aeronáutica e usinagem como um todo. Então, todas essas empresas têm o potencial aí de empregar. É amplo, né, o mercado. E sobre o salário, como que tá? Interessante. Olha, eu pesquisei, né, no vagas.com e lá comenta que o salário inicial de um engenheiro está em torno de 5 mil. Então, nós podemos tornar com base, né, o profissional que está saindo ali em torno de 5 mil reais. Então, é interessante, sim. Você está inserido na área, né, e pode falar para a gente por que alguém deveria investir nessa profissão? Pode falar da sua experiência própria, como que... Olha só, gente, já são mais de 13 anos, Rafael. Então, são 13 anos já no mercado, né, entre indústria e a academia. E eu falo para vocês, gente, se você tem esse desejo, enxerga a área da gestão, enxerga os processos produtivos, você pode sim desenvolver ali as suas diversas ações nesse mercado. Eu gosto, né, como eu falei para vocês, a engenharia de produção já, o mosquitinho picou-me, né, lá atrás, né, ali quando eu tinha ainda na época do estágio do técnico, como gestor, né, numa área emitindo ordens de sistemas de manutenção, uma área inclusive que o engenheiro pode atuar, então emitindo aquelas ordens, conferindo se o serviço foi realizado e dando baixa naquilo. Então essa é a capacidade analítica do profissional. Então por isso que o profissional da engenharia de produção, ele tem uma capacidade analítica e muito voltada para a gestão. Por quê? Nós sempre enxergamos, né, a empresa como um grande sistema complexo, todavia trabalhando local, mas com pensamento global, né? Então essa é a nossa formação desde o início. Para o pessoal aí que, né, você fisgou, já está interessado no curso, quais são os conselhos que você passa? Tanto para a formação, para seguir carreira, os conselhos com a experiência que você já tem. Perfeito, gente. Olha, os conselhos que eu dou principalmente na hora que você se decidiu fazer engenharia de produção, realmente se entrega, né? Serão 5 anos que você passará aí reservado, né, da sua vida, então se aplique mesmo a todos os estudos. Por quê? Por incrível que pareça, você vai sair, né, com uma grande mala, né, com uma grande bolsa com diversas ferramentas ali, né, dezenas de ferramentas, e elas sim poderão ser úteis em diferentes partes da sua carreira. Então, primeira coisa, né, se dediquem mesmo ao curso, reserve esse período, né, esse período aí da vida para justamente se dedicar. Outra coisa, amplia, né? Busque, por exemplo, atividades, nossa escola, por exemplo, nós sempre temos atividades de iniciação científica, então buscar esses projetos paralelos junto com os professores, buscar os estágios, leituras paralelas ao assunto. O engenheiro de produção precisa gostar de ler, porque é uma área também que está ali na área de humanas, então você precisa gostar de ler, buscar muito conhecimento. E, por fim, algo, né, que eu sempre recomendo aos nossos alunos, desejar estar em algum congresso. Então,
todo ano, né, principalmente aqui na nossa região, sempre há alguns congressos voltados para a engenharia de produção. Participe de pelo menos um por ano para justamente ir ampliando esse seu pensamento. Afinal de contas, a engenharia de produção, como eu trato, né, dos sistemas produtivos, nós estamos em constante evolução. Dentre eles, né, a última do momento, que inclusive nós estamos vivendo agora, né, na última década, nesses últimos anos, que é a indústria 4.0, que é justamente aí, a autonomação dos sistemas de processo produtivo. Então, gente, é mais do que obrigação nós estarmos aí se atualizando. Atualizar sempre, né? Sempre, Rafael. Certo, Eduardo. Muito obrigada pela presença, foi muito esclarecedor. Eu que agradeço, gente. Se vocês precisarem entrar em contato, vocês me acham facilmente nas redes sociais, né? Como Eduardo Marcos, bem como se precisar conhecer o nosso curso, a nossa escola, por favor, entre em contato com a gente, que será um prazer. Gente, então esse foi o programa Seu Emprego. Agradeço muito aí por assistirem. A gente sempre trazendo informações sobre as profissões. Até o próximo programa. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.